Fala galera, beleza? Esse vídeo é para falar com vocês sobre empreendedorismo no Brasil. As pessoas que falam que empreender no Brasil é ruim é porque nunca empreenderam. Essa é a minha humilde opinião. Eu empreendo no Brasil já vai fazer uns 15 anos, tenho uma empresa de serviços e nesse vídeo eu quero explicar para vocês de forma simplificada, o porquê que empreender no Brasil é bom. Basicamente, é o seguinte, se todas as empresas, por exemplo, eu trabalho prestando serviço, tá? Eu tenho uma empresa que presta serviço. E basicamente o que eu faço é conectar o cliente, eu terceirizo bastante as minhas demandas, então eu pego o cliente e conecto ele com um prestador de serviço terceirizado e ele executa o serviço para mim. Basicamente, eu faço bastante esse movimento. Né, claro, para fazer esse movimento você precisa selecionar pessoas boas e tal. E eu consigo vender bem e tal. Tudo que eu tenho hoje, basicamente, foi essa empresa de serviço que me deu. Dinheiro, a casa da minha família quitada, não tenho dívida e tal. Minha vida está organizada, vamos dizer assim. E no Brasil, os mercados saturados, eles têm muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Tá? Quero dar um exemplo para vocês. Esses dias eu chamei um cara para olhar um defeito elétrico que tinha numa casa minha de aluguel. O inquilino me ligou e falou, a luz está falhando, está funcionando só metade da casa e tal. Achei um cara no LX, chamei o cara foi lá, o cara chegou lá na casa, ele basicamente não testou nada, ele foi direto no como é que é o nome, cara? Disjuntor. Ele foi direto no disjuntor da casa e falou, é o disjuntor. Aí, resumo da história, o cara foi lá na ferragista, comprou 4 disjuntores sem minha autorização, trocou, depois mandou o cupom fiscal para mim, eu reembolsei o disjuntor, dei mais R$ 150 pro cara e não resolveu o problema. Beleza, erro da minha parte também de não ter sido mais rígido com o cara, né? O cara comprou coisa sem falar comigo, etc. E o cara foi embora da minha casa sem resolver meu problema. Outro dia, lógico, depois eu resolvi com outro profissional, né? Outro dia, telhado. Problema no telhado dessa casa. Pingando, não dessa, da casa do inquilino, que eu quero dizer. Pingando, goteira pingando dentro da casa. Cara, juro pra vocês, eu gastei dinheiro com os 4 profissionais e não consegui resolver meu problema. Fora isso, de não conseguir resolver meu problema, as pessoas que querem cobraram por não resolver o problema. Chegaram atrasados. Todos esses profissionais que não resolveram o problema, o profissional da elétrica, o profissional do telhado, todos eles chegaram atrasados na hora que marcou. Tipo, marcou 10 horas, o cara chegou 10h30, 10h20, 11 horas. Entendeu? E isso serve também para a empresa. O mercado que eu atuo, o nicho que eu atuo, tem muita empresa ruim. Tem muita gente ruim. É muita gente ruim, galera. Já diferente dos Estados Unidos, eu não empreendo nos Estados Unidos, mas tenho colegas conhecidos próximos que empreendem. Eles me relatam que a concorrência nos Estados Unidos é muito pesada, no sentido de inteligência e organização, entendeu? Lá não existe esse negócio de chegar atrasado, não resolveu o problema, cobrar por uma coisa que você não resolveu. Lá isso não existe. E a inteligência competitiva dos caras é muito grande. É muito grande. Então a concorrência, ela força você a ser muito bom, a ser acima da média. E o Brasil,
quando se trata de Brasil, os concorrentes são fracos, em sua grande maioria. Você pode pegar qualquer mercado saturado, qualquer um. Vamos falar pizzaria, hamburgueria, pedreiro, eletricista, que eu já falei aqui que eu tive problemas. Que mais? Ferragista, sei lá, cara, limpador de piscina, limpador de tapete, sei lá, qualquer coisa. Qualquer mercado saturado, qualquer coisa que é saturada na sua cabeça aí, que você conseguir pensar agora, se você fizer o básico bem feito, o que é o básico bem feito? É um bom atendimento, é combinar e cumprir, é um pós-venda legal. O que é um pós-venda legal? Porra, fez o serviço, deu um probleminha, o cliente te chamou, deu um probleminha aqui, vai lá e resolve. Você ganha o cliente não é na venda, você ganha o cliente no pós-venda, tá? Só nesses três, atendimento, combinar e cumprir, pós-venda, você já mata 90% da concorrência. 90% da concorrência. Eu falo para vocês, quando eu marco serviço com um cliente aqui, tal hora nós estamos lá. Meu pós-venda é perfeito. Por quê? O pós-venda, você tem que pensar no longo prazo. Se você fez uma venda para um cliente que deu problema, você vai precisar arrumar para ele, você vai gastar um pouco, você vai ter um prejuízo. Às vezes você vai ter um prejuízo na venda. Isso é ruim. Só que se você fizer isso, você ganha o cliente no longo prazo. E esse cliente, ele vai indicar você para outros amigos dele. Entendeu? Então esse prejuízo que você teve hoje nesse pós-venda, você vai recuperar ele lá na frente. Entendeu? Só que as pessoas, o Brasil é o país do imediatismo, o país do hoje. Eu já fui assim, galera. Eu já fui assim. Só que eu me curei disso. O cliente, você nunca deve pensar num cliente hoje, no dinheiro de hoje. Você tem que pensar que esse cliente vai ficar com você muitos anos, muito tempo. Então, de forma resumida, de forma assim, muito simples, o Brasil é um país bom para empreender porque as pessoas não fazem o básico. O básico, tá? Então, se você é um prestador de serviço, se você está começando a empreender hoje, independente do que você faça, cara, do que você venda, qualquer coisa, se é mercado de produto, se é serviço, se é a puta que pariu, se você fizer o básico, você vai ter sucesso. Cliente não vai te faltar, eu te garanto. Hoje, cara, depois de tantos anos, a maioria dos meus clientes novos que chegam para mim é tudo de indicação. Por quê? Por causa do bom serviço que a gente vem prestando. Tá? Isso tudo é empírico. Quando eu comecei, eu era de uma forma, eu vim aprendendo, e hoje, com a experiência que eu tenho, depois de quase 15 anos aí prestando serviço, tendo um CNPJ aí com mais de 10 anos, eu posso falar para vocês, se você fizer isso, você vai ter sucesso. Bom, de forma resumida é isso, né? Eu podia entrar assim, muito mais profundamente no porquê que o Brasil é um país bom para viver, é um país que te permite tirar dividendos sem pagar imposto no final do ano, enfim. Isso é assunto para outra hora. Basicamente, de forma resumida hoje, para pegar assim, a maioria das pessoas, né, jovens aí, pessoas que estão começando, a ideia central é essa, para que você entenda como começar e ter sucesso. Valeu, um abraço.